Como é que é? 2 em Joinville? 3 em Joinville e 2 em Curitiba. Araranguá ninguém. Boa tarde, gente. Alô? Como mais uma vez nós não temos quórum, tá? Nós não podemos deliberar. Entretanto, eu gostaria de aproveitar o momento, já que nós temos pelo menos 40 professores que assinaram a nossa lista. Nós temos mais 3 pessoas em Joinville nos acompanhando e 2 pessoas em Curitibanos. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para a gente apresentar alguns informes e talvez fazer alguma discussão na sequência. Mas para isso, o Celso, coordenador do Sintusc, pediu um breve espaço para poder se manifestar e colocar a situação de greve do Sintusc. Poderia fazer isso já então, Celso, para a gente depois dar continuidade? Pode vir aqui. Vir aqui. E aí, na sequência, eu vou pedir depois para a professora Edinice fazer uma apresentação dos quadros das nossas ADs a nível nacional e fazer alguns comentários e, quem sabe, fazer algum tipo de encaminhamento, embora a gente não possa fazer nenhuma deliberação, porque estatutariamente a gente não tem quórum. Então, vou pedir então para o Celso fazer a sua manifestação. Boa tarde ao presidente da PUFSC, professor Wilson, aos demais componentes da mesa, a todos e todos os presentes. Bem, em nível de técnico administrativo, nós iniciamos a greve conforme a nossa federação indicativo de greve para o dia 28. A Universidade Federal de Santa Catarina, os técnicos administrativos, deliberaram pela greve a partir do dia 1º de junho. O grau de paralisação em nível dos técnicos administrativos ainda não temos o termômetro, porque na quarta-feira nós temos uma assembleia no hall da reitoria. Por quê? Porque são 4 dias de greve praticamente, né, que nós estamos aí, os técnicos administrativos. Aí decidimos e avaliamos na quarta-feira fazer essa avaliação interna para ver o grau da Universidade Federal de Santa Catarina. Também, em nível nacional, hoje, o nosso grau de paralisação é de 55 universidades paralisadas. Esse é o grau em nível nacional dos técnicos administrativos. Não há ainda uma adesão por parte dos servidores públicos federais. Ainda não teve ainda, né, o fortalecimento do movimento. Decidimos na plenária do dia 23 e 24 pela adesão. Infelizmente, a nossa pauta de reivindicação protocolada em 2014, que eram 14 itens, o único ponto que nós conseguimos avançar na pauta em relação à greve de 2014, que era a liberação sindical, a presidente Dilma Rousseff vetou esse ponto. Então, não avançamos em nada em relação à nossa pauta protocolada em 2014. Agora, no dia 22 passado de maio, protocolamos uma nova pauta com vários pontos, né, na questão da pauta específica, inclusive com os servidores públicos federais. A pauta é longa e esse embate político estamos tentando e vamos né, fazer esse embate com o governo federal. Precisamos, lógico, de apoios, inclusive dos próprios professores da universidade, que venha fortalecer, porque nesse momento a gente entende que é um momento delicado em nível nacional e a turbulência que está passando, né, tanto a classe política como também o Planalto. Então precisamos de muita unidade, fazer o embate político para tentar tirarmos alguma coisa em relação a avanços, tanto para os técnicos administrativos, como para os professores, como também a nossa pauta, que ela é em torno da classe trabalhadora, que é a 664, 665, projeto de terceirização. Todos esses pontos estão incluídos na nossa pauta. Agradeço aqui ao professor Wilson, em especial ao presidente da PUFSC, pela abrir esse espaço para fazer essa fala, no sentido, realmente, além de tentar passar os informes, também tentar aí a unidade, se por acaso aí no decorrer os professores da universidade venham a aderir ao movimento em nível local e em nível nacional. Agradeço aí o espaço. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Então,
conforme mencionei, eu vou solicitar então a professora Ednice, junto com o nosso representante do jornalismo, Volpato, que preparou junto com a Bianca um levantamento de todas as ADs a nível nacional, para a gente se situar e ver o que a gente pode fazer daqui por diante. Boa tarde a todos. Nós já temos na tela uma planilha com todas as instituições e a situação de cada uma. Infelizmente, a gente não tem como mostrá-la inteira, mas temos a informação detalhada que eu vou passar a mostrar a seguir. Se tiverem alguma dúvida, eu volto a essa planilha, senão eu já vou mostrando a situação pelas regiões do país e depois num total. Então, nós temos na região Nordeste, são essas as instituições que estão com AGs marcadas, ou que já não aprovaram indicativo de greve, algumas que já aprovaram indicativo de greve, que já estão, já deflagraram a greve. Agora, eu acho mais, pelo tamanho aí da tela, mais proveitoso a gente já ir direto para os gráficos. Um momentinho só. Pode. Eu poderia mostrar esse gráfico, que aí a gente já tem um panorama geral. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje nós somos em 63 instituições federais, né, de ensino federal. Dessas, 18 estão com ADs agendadas, dessas 63. Né? Com indicativo, então 18 com agendadas, com indicativo de greve são 7, que não aprovaram greve, já deliberaram e não aprovaram greve, são 17, e que deflagraram greve, 16. Aqui não tem... Então, se a gente somar, recapitulando, né, dessas 63, eu tenho 18 com assembleias agendadas, 7 com indicativo de greve, 17 que não aprovaram greve e 16 que deflagraram a greve. E tem um tanto, 18, 25, 42, 58, então tem umas 5 ou 6 que nem estão discutindo o assunto greve. Dessas que estão em greve, que deflagraram greve, 2 estão realmente paralisadas, que é a Universidade da Bahia, Federal da Bahia, e a Universidade Federal Fluminense. Não por essa pauta... Como? Exato, não só pela pauta já protocolado pelas 2 entidades representativas a nível nacional, mas por falta de condições de trabalho. Então, a gente poderia dizer hoje, pelo levantamento que nós fizemos, que somente 2 universidades no Brasil estão realmente paradas. A Federal da Bahia e a Federal Fluminense. As outras estão parcialmente paradas. Tem universidade onde os funcionários estão em greve, mas os professores não estão em greve. Tem universidade que professor, por exemplo, a Federal do Rio de Janeiro, os funcionários estão em greve, os alunos estão em greve, mas os professores não estão em greve. Então, nós temos, na realidade, a nível nacional, uma situação bastante complexa. Tá? Então, a gente não poderia dizer que
as reivindicações protocoladas junto ao MEC surtiram um efeito para mobilização para greve ou não greve. O que nós conseguimos levantar são instituições com problemas próprios, com condições ou não de trabalho, com reivindicações particulares, próprias da sua instituição. Então, não existe um consenso, uma mobilização nacional em relação à pauta de reivindicações protocolada no MEC. Né? Isso foi o que nós conseguimos. Cada uma, e também daquelas que nós levantamos, por exemplo, dessas 16 que a gente levantou que está em greve, é parcial, tirando aquelas 2 que eu mencionei que é total. O resto é uma greve, assim, e não, a informação não está sendo circulada. Então, não podemos dizer assim, ó, que é 20% de mobilização de professor, que é 50%, porque essa informação não circula, não temos. Né? Nem aparece nas páginas das ADs, não aparece em boletins, e mesmo ligando, que como foi feito, esse levantamento foi feito, ligando para todos as ADs, para coletar informação, e algumas assim não tem nenhum levantamento, não sabe o que está acontecendo. Né? Então, é o que tínhamos assim para... fizemos um levantamento de uma a uma, né, para mostrar, e as assembleias, assim, ó, a participação é pequena, a não ser com algumas ADs, onde a participação na assembleia foi significante, né? Por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, 400 docentes participaram da assembleia para discutir o movimento, e a decisão foi pela não greve, né? E foram 400 professores. Mas em algumas a participação é 20, 30, 40 professores numa AD. Né? Então, 100, 150 é o que a gente conseguiu apurar. Pois não. O Volpato está me lembrando aqui também o seguinte, que no mapa do Andes também aparece mais universidades em greve do que, na verdade, a gente levantou. Por quê? Porque eles subdividem uma universidade nos diversos campi. Né? Essa é uma informação que eles levantaram junto com as diversas ADs no nosso território nacional. É isso, professora. Tanto é que o Andes dá como 24 instituições em greve. Mas eles estão contando as unidades do interior para dar isso. Então, era isso que tínhamos, assim. A Federal Rural do Rio de Janeiro teve uma assembleia com 73 votos contrários à greve, 40 favoráveis, uma abstenção, ou seja, 120 pessoas na Assembleia, outras com 60. Então, o movimento, assim, ó, que a gente poderia colocar pelos nossos estudos e as informações que coletamos, que não é um movimento consolidado. Né? Não é. Tem muita disparidade entre uma instituição e outra. Muitas estão esperando, que a gente levantou, estão ainda com agendas, vão ter ainda assembleias, né? Vamos ver do Brasil todo. Muitas estão com assembleias agendadas para os próximos dias, tem algumas que ainda vão ser lá na outra semana, dia 21, 22. Tem algumas que estão esperando uma resposta do MPOG para uma reunião ainda esse mês, né, que já foi solicitado. Por exemplo, o PROIFES já solicitou uma reunião, que é uma das entidades a nível nacional que protocolou uma proposta de salarial junto ao MPOG. O ano passado, essa proposta foi encaminhada ano passado, em outubro, quando o MPOG acenou com 3 reuniões
de negociação para esse ano. Uma reunião aconteceu em maio, a outra agora em junho ainda não tem data marcada. O Proifes já solicitou ao MPOG que marcasse essa reunião para a primeira quinzena de junho. Então, eles estão esperando uma resposta do MPOG até agora, dia 15. Né? Então, várias instituições estão nessa espera para saber o que vai acontecer. E tem já uma outra reunião que ficou para ser marcada em julho. Então, tem várias ADs esperando essa resposta do MPOG, dessas reuniões. Eu gostaria de ler para os senhores uma manifestação do senhor Sérgio Mendonça, que é secretário de Relações de Trabalho do Ministério do MPOG, que esteve presente numa das reuniões junto com os diversos sindicatos em Brasília e com diversas centrais também. Ele diz o seguinte: entre outras coisas, há um desgaste grande nessa relação com antes, mas de qualquer forma estamos aqui. Podemos ter um acordo ou não. Temos um período que não é um período de birra do governo na construção do processo. Até agora existe uma Constituição no país, existem leis de diretrizes orçamentárias, logo tem uma dinâmica da construção delas, que vai secar, a palavra dele, secar, em agosto, completou. O calendário proposto pelo governo é, depois da primeira reunião em maio, apresentar uma contraproposta em junho, que a gente está aguardando, fechar um possível acordo em julho. Evidente que, frustradas as negociações, aqui, cada um toma suas decisões. É palavra do senhor Sérgio Mendonça, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do MPOG. Também, em outro momento na manifestação dele, ele coloca que também esse calendário podia ser revisto. Essas informações que a gente tem até agora. Então, nesse sentido, a gente abre um espaço para quem queira se manifestar, né, dizendo que a diretoria está acompanhando passo a passo toda a movimentação nacional e que provavelmente agora, durante esse mês, a gente vai se deslocar a esses encontros para ter informação mais precisa para trazer oportunamente aos professores. Então eu consulto se alguém gostaria de fazer alguma manifestação. Não há quem queira se manifestar. Então vamos encerrar a nossa conversa. Porque até esse momento é o que... Perdão, professora? A professora Bernadette está perguntando quando seria uma próxima. Eu estou imaginando de que a gente precisa ter essas informações, mas diante desse calendário, eu estou prevendo ou final de junho ou começo de julho, talvez na primeira semana ou segunda semana de julho, uma reunião ou talvez uma assembleia para trazer novos informes e tomar alguma deliberação em relação a isso. É isso, professora? Professor Milman, por favor. Acho que é uma excelente ideia, né? Já estamos acatando, né, essa ideia, professor Milman. Professor,
O que eu posso prometer, como membro da diretoria, tem dubiedade, sim, professor. Temos dúvidas, sim. Tá? Professor Milman, com certeza nós estaremos atentos, né? Nós vamos estar acompanhando o desenvolvimento. Com certeza, se tiver alguma informação, passe para a gente, né? Porque a gente tem tido dificuldade. Quando eu digo a gente, né? O Volpato e a Bianca que estão fazendo esse trabalho para a gente, né? Tem tido dificuldades em encontrar informes. Informes, eu diria até seguros, para poder passar para os senhores. Agora, essa ideia de colocar num site, eu acho excelente, e uma coisa que a gente pode prometer é transparência total nessas informações. A gente não quer nada, ou seja, tomar nenhuma decisão em cima de um quadro de dubiedade. Tá? Professora Bernadette? Sim. Sim. Então, a professora Bernadette está lembrando que todas as informações que a gente tem são coletadas por telefone, não é isso, Volpato e Bianca? Então, é óbvio que talvez a gente tenha até que emitir uma correspondência, via talvez e-mail, solicitando que mande para a gente esse tipo de coisa. Tá? Mas os informes que a gente tem são todos por telefone, não é isso, Volpato? A fonte são do sindicato. Né? São do sindicato. Diga, professor Carvalho. Por favor. Então, eu queria só colocar esse ponto, que não sei se o Milman recebeu, porque o Milman agora não está mais conosco, mas Milman, os professores receberam nos seus escaninhos umas chamadas de greve, e não via, assim, identificado quem era, mas nós sabemos quem é a entidade que estava fazendo isso. Então, no mínimo, na minha opinião, uma coisa que confunde as pessoas. Eu acho que o sindicato pode ser um pouco mais incisivo e esclarecer, tanto no site, como também como fizeram. Colocaram logo no dia seguinte, um outro panfleto com uma tarja azul, pelos professores não deliberaram. Né? E aquilo que eu falei para o senhor, vou deixar aqui em público também, eu acho que essa diretoria não deve se pautar pelo que a Andes fica colocando, assim, em off, como manifestações, apoio em greve. E eu digo ao senhor, o fato da gente não estar tendo deliberação efetiva em assembleia não significa que as pessoas estão alheias ao sindicato, muito pelo contrário. Porque lembro que quando a gente votou a reforma do regimento, que mudou inclusive a votação de greve em urna, que com 25% dos associados, foi uma das maiores assembleias que esse sindicato já teve. E se o pessoal tivesse, desde a gestão do professor Mussi, né, que foi a que veio depois, se tivesse uma insatisfação com os rumos do sindicato, independente de não ter assembleias como antes tinha, isso seria refletido numa debandada das pessoas. Então, eu acho que nós, professores, nós sabemos o que acontece no nosso sindicato, conversando entre nós e sabendo o que está acontecendo no site da PUFSC. Essa coisa de achar que a assembleia, na minha opinião, isso não é um bom termômetro para o sindicato, porque muitos desses sindicatos aqui do Andes, isso não foi dito, mas eles não têm um quórum mínimo para deliberar. Então pode ser uma assembleia com 10 professores, e qual é a legitimidade disso? Então eu queria deixar claro, não se abata, escuta os associados. Agora, vai haver pessoas na PUFSC que vão
colocar o dedo, dizendo que o sindicato não está mais, não representa os professores. Eu digo que representa. E o termômetro disso está havendo pessoas saindo em massa do sindicato? Esse é o que tem que ser o compromisso desse sindicato. E manter esse diálogo aberto, como vocês estão fazendo. E as outras também fizeram. Obrigado, professor Marcelo. Eu acho que a palavra é diálogo, sim. Nós queremos estar conversando, evidentemente, com quem a gente representa, né? Eu acho que isso inclusive, é aquilo que eu mencionei para o professor Milman, de que a gente quer transparência total. Ou seja, se tiver que entrar em algum movimento, tem que entrar em algum movimento com legitimidade, com representatividade, né? A gente não quer enganar ninguém, não quer fazer uma deliberação com meia dúzia de pessoas numa assembleia, né? Então, eu acho que, inclusive, é um problema que a gente tem com relação à questão de quórum, mas, ao mesmo tempo, é uma leitura minha de que, se nós não temos assembleia para deliberar algo desse tipo, significa que a nossa comunidade não está motivada para o movimento de greve nesse momento. É uma leitura muito pessoal. Mais alguém gostaria de se manifestar? O Sérgio, por favor. Bom, meu nome é Sérgio Peters, eu sou representante do INE, né, professor do Departamento de Informática do CTC, e eu leio entre os colegas a aflição da negociação. A negociação que está acontecendo no Ministério do Planejamento, ela precisa ter a nossa participação de alguma maneira. Então, a minha sugestão para a diretoria, para os nossos colegas associados aqui, é que a gente sente junto com alguma entidade, que, na minha opinião, a mais próxima da gente é o PROIFES, né, já que a gente deixou antes justamente pelos motivos que a gente já sabe. Então, eu acho que a gente tem que sentar junto na mesa de negociação. Nós não podemos ficar olhando as coisas acontecer. Então, professor Sérgio, eu agradeço, mas está agendado, eu não posso precisar a data, mas uma reunião com o MD aqui ao final do mês, 26 ou 27 de junho agora, e também em meados do mês 16 ou 17 desse mês também tem uma reunião do PROIFES para fazer essa avaliação, né? E eu quero... não entendi. Sim. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nós estamos acompanhando isso e provavelmente a gente vai estar representado nesses órgãos. Era isso. Mais alguém? Professor Gerson. Professor Gerson, eu queria só citar uma frase que eu já citei em algum momento, é o seguinte: estar presente nessas reuniões como observador não significa estar aderindo necessariamente. É claro que qualquer adesão deverá passar pelo nosso coletivo. Professor Milman, quem que está, que se inscreveu, professor Milman? Posso falar? Sim. Tá. Eu acho que esse perigo esse perigo de nos ligarem a um sindicato, ou seja, a Andes, existe muito mais com a Andes, tá? Pela prática política deles. Agora, a prevenção desse problema, quando a PUFS, a diretoria da PUFS, achar que seja necessário ir a um encontro do PROIFES ou da PROANDES, é dizer, comunica nos meios que a gente tem, bota lá no site da PUFS ou boletim, que seja, olha, vamos à reunião do PROIFES, vamos à reunião do Andes, vamos fazer.
como observadores. Ninguém pode aqui, isso está claro que ninguém pode, a diretoria não pode ir a nenhuma das reuniões como membro, né, por dizer que está aderindo, mas vai observar, né? E até pela prática e experiência da outra greve, quer dizer, onde nós temos a entrada, posso estar enganado, né, é com coisas que nos permitiu, quando o professor Mussi era presidente, na greve passada, apareceu um jornal nacional, o professor Mussi na mesa de negociação, né? Então, nós vamos comunicando, a diretoria manda seus representantes comunicando que está indo como observador, mas vai aonde vai em todas que for possível, tomando cuidado de avaliando se não está sendo envolvido. E essa questão do envolvimento eu acho que é muito mais perigo com a antes, né? Aparecer lá onde tiver uma possibilidade de ganho e avanço, de ter um representante nosso pegando informação de primeira mão e, se possível, aparecendo lá na mesa, como o professor Mussi apareceu, e avaliando. Quer dizer, eu acho pedir que o professor Mussi, o pessoal que já tiveram, que essa experiência anterior que a gente já teve nas outras gestões aqui da PUFSC, seja incorporada, seja consultada, porque já tem a prática, né, da outra greve, né? Obrigado. Só um comentário, professor Milman. A gente vai onde for convidado. E, evidentemente, no interesse da categoria. É só isso. Eu tenho inscrito aqui, eu não consigo visualizar direito com essa luz, o professor Carlos Alberto Moritz, é isso? Mais alguém gostaria de se inscrever? Professor Carlos Alberto? Manifesto sobre a conjuntura atual. Dentro de que contexto está a educação? O judeu é igual a pocilga. Quanto mais sujeira. Hoje dominam a economia e as finanças do governo mundial de uma só cabeça, imposta pelos enlatados de Hollywood. A Rede Globo inteira está na mão dos judeus, que mentem quase sempre, inclusive a RBS. Judeus entram no município de Fininho, sem ser notado. Montam seu comércio, sua indústria, sem filtro no Estado. E o passo seguinte, a economia do Brasil. Próxima vítima, a economia mundial. Luciano Hang é judeu, maçom, dono da Havan. Guido Mantega também é judeu maçom, ex-ministro da Fazenda, entregou as empresas nacionais para o capital internacional. Santander, um banco de judeus da Espanha. Em frente à Havan, ao invés da bandeira do Brasil, tem uma estátua que nada tem a ver com a nossa história, nossa cultura. A maçonaria é o braço assassino dos judeus. Os maiores salários, os melhores empregos pertencem à maçonaria. Reformas estruturais estão por vir. Por sua atenção e compreensão, obrigado. Encaminho em favor da greve. Professor, obrigado. Mais alguém queira se manifestar? Bom, não havendo mais quem queira se manifestar, vamos encerrar então essa nossa reunião com o compromisso de trazer... Pois não, professor Mussi? Por favor. Eu gostaria apenas de manifestar uma experiência vivida e que me causa surpresa. Em primeiro lugar, é quem negocia conosco. Surpreendentemente, nós sempre estamos nos confrontando com o Ministério do Planejamento. E em nenhum momento
nos é colocado à mesa a entidade à qual nós estamos filiados e vinculados e com a qual mantemos a nossa relação de trabalho, que é o Ministério da Educação. Isso para mim me causa espécie, entende? Porque quem entende dos nossos problemas, quem entende das nossas necessidades, das nossas carências, da nossa realidade, quem convive com os nossos problemas, não é o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento discute números e agora estabelece um parâmetro que tudo deve girar em função de um percentual sobre o PIB. Se o PIB não cresce, as nossas disponibilidades orçamentárias não crescem, nós já estamos com 2 universidades paradas, não por problemas de ensino, mas por problemas administrativos de absoluto caos operacional e institucional. Então, essa é a primeira situação que me causa espécie. Ou seja, o nosso interlocutor, com a qual nós conversamos, não é o Ministério da Educação, é o Ministério do Planejamento. Aliás, num determinado momento, eu estava na presidência da PUFSC, que depois de insistentes solicitações de audiência com o Ministério da Educação, fui recebido pelo secretário do Ministério e naquela oportunidade eu fiz ver ao secretário de que eu estranhava que as nossas conversas não fossem com o Ministério da Educação e sim do Planejamento. Aí ele se virou para mim e disse assim, não, mas professor, o Ministério da Educação está sempre presente. Eu digo, olha, então, na forma de um processo esotérico, porque eu não consigo enxergar nessas oportunidades em que nós fomos conversar. Aí ele disse, não, eu vou lhe chamar uma técnica nossa do Ministério. Daí veio uma professora, uma técnica do Ministério, assessora dele, e na minha frente ele se virou para ela e perguntou, nós não temos estado presente nas reuniões do Ministério do Planejamento e com as universidades? Ela disse, temos. Eu digo, bom, secretário, a essa altura dos acontecimentos, nós agora vamos confrontar a verdade. Então nós não temos mais nada para conversar. Eu agradeço a atenção, a sua disposição, uma boa tarde, um abraço e fico satisfeito em tê-lo conhecido. Levantei e fui embora. Mas essa é uma situação que eu acho que merece uma reflexão. Por que nas nossas negociações, essas negociações não são feitas com o Ministério da Educação e sim com o Ministério do Planejamento? Subsidiariamente, eu acho que o Ministério do Planejamento até tinha que estar presente, mas o agente principal da discussão deveria ser o Ministério da Educação. E uma segunda reflexão que eu gostaria de fazer é de que nós temos e tivemos oportunidade inúmeras vezes de discutir no âmbito da PUFSC as nossas preocupações de reivindicações salariais, com ideias próprias, com sugestões próprias e com alinhamentos próprios, tanto para os professores ativos quanto para os aposentados. Sempre tivemos oportunidade de discutir isso, inclusive no âmbito do Conselho de Representantes, uma vez apresentadas propostas por colegas professores e que são vigentes até hoje. Então, o que eu gostaria de refletir no momento é de que o importante é de que, se pudermos estar sentados à mesa de negociações, muito bem. E se isso for por convite de A, B, C ou D, o importante é que nós não podemos deixar de persistir em estarmos presentes numa mesa de discussão. Eu tive a oportunidade de estar numa mesa dessa, até com certo desconforto entre os que estavam na mesa, porque num lado da mesa estava o Antes, no outro lado da mesa estava o Proíves, e na cabeceira da mesa, num lado da cabeceira, estava o Sinasef. E eu achei que eu deveria sentar entre os colegas do Antes. E me sentei com eles. E criou-se assim, até num primeiro momento, um clima de curiosidade. Que diabo esse cara está fazendo sentado com Antes?
Eu digo, não, eu estava sentado entre instituições que foram convidadas a estarem negociando com o Ministério sobre um acordo sindical. Saímos dali. Eu fiz 2 propostas. Nenhuma das 2 propostas, e eram propostas fruto dos estudos realizados pela PUFSC, evidentemente que nenhuma das 2 propostas repercutiu favoravelmente na negociação. Nenhuma das 2 teve eco em termos de proposição. E a única proposta que o Ministério acatou foi a proposta encaminhada pelo PROIFES. O Andes negou-se a assinar o acordo e o Sinasef disse que não tinha nada a ver com aquilo. Mas o importante é que, nesse momento, nós sejamos capazes de reunir na PUFSC que ideias nós temos de sugestões a cargos, a vencimentos, remuneração, a carreira de professor, e fazermos a apresentação destas ideias à entidade sindical que melhor as acolha. Porque se nós fizermos valer as nossas solicitações nessa oportunidade, vai ser ótimo para nós. Sejam elas, evidentemente, preferencialmente através do MDIA, seja preferencialmente ou subsidiariamente ou alternativamente através do PROIFES. Mas o importante é que a um ou a outro, se sentados à mesa, façamos a possibilidade e tenhamos a possibilidade de apresentar as nossas ideias. Era o que eu gostaria de transmitir e sugerir a vocês. Obrigado. Obrigado, professor Mussi. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, então vamos dar por encerrada, né, a nossa reunião, tá, com o compromisso de mantê-los informados na medida do possível e do necessário para que a gente tome deliberações num futuro próximo. Muito obrigado.